Voltando com a nossa roda de conversa, o papo antes foi sobre investimento no setor imobiliário e da construção civil, e agora a gente vai falar de iluminação com Pedro Rodrigues, que está aqui com a gente. Agora ele é diretor de iluminação, é isso, Pedro? Exatamente, bom dia. Bom dia. Os ouvintes, todos que estão aqui. Retorno aqui a Interpo FM agora como diretor de iluminação pública. Pedro, a gente te chamou porque pintou um ouvinte mandou uma mensagem pra gente, falar, meu poste aqui no Três Lagoas não tá acendendo à noite, com quem que eu reclamo? Aí eu fui procurar no site e tal, acabou que eu entrei em contato com um monte de gente para chegar até você. A gente quer explicar pro pessoal que problema, o que eu faço se tiver com um poste na minha rua que não tá acendendo? Isso. Ou que não tá apagando. Exato. Um poste aceso, um poste que a lâmpada não esteja acesa ou que esteja com algum problema ali. O ideal é que as pessoas procurem, entrem em contato com a gente através dos 3521-1704. E esse telefone a gente funciona das 8 às 14. O serviço de iluminação ele funciona 24 horas por dia. Fala mais pertinho do micro. Aí, mais alto. Fala mais alto, Pode falar mais alto? Pode. Aí, agora sim. Vou repetir o telefone, então, falando um pouquinho mais alto para que as pessoas consigam ouvir melhor. É 3521-1704. E esse é o telefone do nosso atendimento lá da iluminação pública. As pessoas também podem solicitar manutenção ou qualquer coisa que seja relacionada à iluminação pública através do aplicativo 156 Foz. Esse aplicativo você pode baixar na Play Store e na App Store. Então ele está lá à disposição para que a gente consiga fazer esse serviço. Geralmente o serviço ele é feito em até 24 horas. O prazo que a gente tem é de 48 horas, mas a gente sempre tenta agilizar ao máximo para que a gente consiga atender todas as demandas da população o mais rápido possível. E é até importante a pessoa ligar, entrar em contato para avisar, né, que tem um problema em determinado lugar da cidade, né, Pedro? Exatamente. Nós temos 16 mil lâmpadas, né? São 16 mil postes aqui na cidade e a gente tem as rondas, o nosso trabalho ele funciona 24 horas por dia. Porém, a gente sabe que não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, a gente também pede que a população nos ajude, né? Na verdade, é um pedido de ajuda mesmo. Caso eles encontrem alguma lâmpada ou com problema relacionado à iluminação pública, que eles entrem em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de poder resolver o problema. Pedro, vocês estão tendo ainda muito problema com vandalismo? Estamos sim, esse é um assunto que eu queria abordar, inclusive, nós estamos tendo grandes problemas com relação a isso. A gente tem várias áreas da cidade aí que sofrem já de maneira recorrente esses problemas e a gente gostaria que a população nos ajudasse também. Caso elas verifiquem que tem alguma pessoa estranha mexendo nesses cabos ou vendendo ou arrastando qualquer coisa que seja, que eles entrem em contato com a Guarda Municipal pelo 153 ou pela Polícia Militar pelo 190. Pode parecer bobagem, as pessoas, às vezes, nós, vamos incluir também como cidadão, às vezes a gente vê uma pessoa agindo dessa forma e a gente entende que isso não é um problema nosso, né? É uma característica nossa, isso não é problema meu, mas e a gente tem uma série de despesas com relação a isso. E só no mês passado as nossas despesas ultrapassaram os 30 mil reais só para reposição de material. Né? Então, se a gente colocar isso num período de 1 ano, se a gente colocar isso num período de 5 anos, isso é muito dinheiro. E esse dinheiro poderia ser usado em outras questões. Poderia ser usado para a gente melhorar a iluminação, colocar LED, melhorar a iluminação de uma praça, em outras áreas. Porém, infelizmente, elas são utilizadas para a gente fazer a reposição desse material. E quais materiais são mais repostos com frequência? Decorrente de furto são os cabos, né? E no geral, no dia a dia, a gente sempre faz a troca das lâmpadas, assim. Até porque elas têm uma vida útil, né? Então chega um momento em que elas acabam perdendo o funcionamento dela. No caso dos furtos, são os cabos, porque o cobre ele tem um valor comercial. Né? E a gente está com uma nova modalidade agora, que é muito triste também, né? São várias questões que a gente lida na área pública, é que algumas pessoas furtam esses cabos para colocar em ocupações, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem, por exemplo, cabos de alumínio, cabos que não têm valor comercial, mas que eles também são furtados. Caramba! Né? Isso também gera problemas por falta de conhecimento dessas pessoas? Não, é porque para elas usarem por algum motivo ou outro elas precisam daquele cabo, ou elas acham que por ser público também é dela, só que isso é crime, né? Essas pessoas estão cometendo crime e estão gerando despesas enormes para o município, infelizmente. Pedro, a gente estava falando agora há pouco com o Gilson sobre os novos investimentos aí no setor imobiliário. Ele falou de loteamentos gigantes que estão sendo construídos. Vai dar trabalho também para vocês, né? Isso, exatamente. Como o loteamento, quando ele faz a iluminação pública, ele faz por conta, né? A empreiteira, a loteadora faz esses loteamentos e prepara toda a iluminação pública, né? E eles fazem a doação pra gente. Nós estamos discutindo agora, via gabinete, com o prefeito e com a Câmara de Vereadores, pra gente criar um padrão
para que a gente consiga gerar manutenção futura. Porque o que acontece? Se esses loteamentos eles começarem a comprar equipamentos que são diferentes do que a gente vai estar habituado, ou que a gente não consiga comprar para repor, vai chegar um momento em que a gente vai ter um material para trocar, mas não vai ser o equivalente ao que tem. Então a gente está trabalhando para criar um padrão, né? Assim como existe já o padrão Copel, só que a Copel não criou um padrão para lâmpadas de LED, né? Que é o futuro, realmente elas consomem menos, tem uma luminosidade maior. Mas a gente vai precisar criar um padrão pra gente organizar isso aí, pra justamente a gente não ter uma despesa lá na frente muito grande na troca desses materiais. E essa padronização vai passar por quê? Por uma reunião entre as construtoras, as incorporadoras? Isso, exatamente. A gente vai preparar um estudo, né? A gente vai esse assunto ele vai para discussão para a Câmara também, então a gente vai tentar ouvir para chegar num padrão ali. Esse padrão ele não é muito complexo, assim. A gente quando fala um padrão parece que a gente vai criar uma luminária, mas a gente vai usar padrões que outros municípios estão aplicando, a Procel, então a gente vai chegar num modelo, né, em que a gente consiga padronizar para que seja melhor para o loteador, para o morador, para a prefeitura, para todo mundo, que a gente consiga chegar num denominador comum. Legal. Pedro, você falou das lâmpadas de LED aí, a gente vem acompanhando a questão que a Justiça está investigando. Como é que tá? Porque essas lâmpadas que foram instaladas continuam. E quando vocês tiverem que repor o material, como é que vai ser feito isso? Tem lâmpada de LED depositada lá na prefeitura? Como é que tá? Isso, por enquanto a gente tem uma quantidade, né, que foi prevista no contrato dessas lâmpadas. E a gente faz só a substituição delas. Então a lâmpada queima, a gente substitui pelo lote que a gente tem lá. Com relação a essa investigação, ela ainda está em curso, né? Então a gente também está aguardando o desfecho dela. Futuramente, a gente, com o padrão, a gente vai poder comprar lâmpadas também, né? Então a gente vai poder comprar essas lâmpadas para repor. E eu acredito que a gente não tem nenhum problema com relação a isso. Daí a ideia é padronizar na cidade toda, né? Exatamente. A gente consiga padronizar. Beleza, então. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu gostaria de repetir o telefone. Não Repete aí. precisa. 3521-1704. Exatamente. Não pode falar. Fala, Pedro. 3521-1704. Isso, das 8 às 14. E a gente está disponível para atender toda a população. Ou no aplicativo 156 Foz. Fechou? Exatamente. Valeu, então. Obrigadão, tá? Obrigado a vocês. Bom obrigado trabalho, A bom gente almoço. conversou aqui com o Pedro Rodrigues, o homem que dá a luz aí para todo mundo, ilumina nossas ruas, nossa cidade, né? Pedro, brigadão, boa tarde. E amanhã é feriado. Amanhã estaremos de folga. Amanhã a gente está de folga, voltamos na quinta-feira.